Ricardo nunca pensou que a sua vida pudesse desabar de forma tão brutal e tão repentina. Um dia era apenas um estudante comum do Porto, dedicado às aulas, com os sonhos ainda em construção e a rotina tranquila entre cafés com colegas, leituras tardias na biblioteca e telefonemas ocasionais para casa. No outro, via-se esmagado por um sistema frio que o arrastava para um destino que não escolhera, uma prisão erguida não apenas em pedra e ferro, mas em suspeitas, acusações e silêncio. A sensação de desmoronamento foi imediata e irreversível, como se uma ponte tivesse ruído debaixo dos seus pés sem qualquer aviso. O primeiro golpe não veio das grades de ferro, mas das pessoas que mais acreditava conhecer. Ricardo apercebeu-se cedo de que a injustiça não estava apenas na acusação absurda, mas no modo como todos em volta reagiram a ela. Os amigos, que até há pouco tempo lhe prometiam apoio incondicional, afastaram-se com uma rapidez cruel. Os olhares tornaram-se esquivos, as mensagens desapareceram, e o silêncio substituiu as gargalhadas que antes enchiam as noites de convívio. O que mais lhe feria não era o juiz, nem os guardas, mas a constatação de que aqueles que antes chamava de irmãos preferiam acreditar na versão fácil, a de que ele era culpado. O abandono familiar foi ainda mais doloroso. No dia em que ligou à mãe à espera de ouvir uma palavra de consolo, recebeu apenas frases cortadas, hesitantes, carregadas de vergonha disfarçada. Não houve abraço prometido, nem juras de esperar por ele. Houve apenas silêncio. Um silêncio tão pesado que ecoava mais alto do que qualquer acusação. Foi nesse instante que Ricardo percebeu que estava sozinho, completamente exposto, entregue a um mundo que já não lhe reconhecia o nome, apenas a marca da culpa. A perda da liberdade abateu-se sobre ele com violência. As ruas do Porto, antes familiares e cheias de vida, passaram a ser memórias distantes, quase irreais, vistas através do vidro do carro que o transportava até à prisão. Cada esquina que reconhecia era uma punhalada, um lembrete de que tudo aquilo que considerava casa agora se afastava para sempre. As paredes da cidade, antes cheias de cor, pareciam-lhe agora cinzentas, hostis, como se a própria cidade o tivesse rejeitado. Sentia o peso dos olhares de desconhecidos, reais ou imaginados, queimando-lhe a pele. Era como se cada pessoa soubesse da sua desgraça e o julgasse em silêncio, reduzindo-o a um rótulo, o rapaz preso, o culpado, o erro. Quando as portas metálicas se fecharam atrás de si, Ricardo sentiu a vida colapsar num só som seco, o das trancas a selarem o seu destino. Esse ruído ecoou dentro dele como uma sentença final. Já não havia aulas, já não havia futuro, já não havia a normalidade que o sustentava. Restava-lhe apenas a humilhação de ser reduzido a um número e o medo constante de nunca mais ser visto como inocente. A cada passo que dava dentro do edifício frio, as paredes estreitavam-se, esmagando-lhe o peito, e a mente mergulhava num abismo de incerteza. O mais cruel não era o espaço limitado da cela, mas a solidão imposta. O mundo exterior seguia indiferente, e dentro de si uma dor surda repetia a mesma pergunta: por que eu? Não encontrava resposta. Apenas a sensação corrosiva de ter sido traído por todos, pelos amigos, pela família, pela própria sociedade. A vergonha era insuportável, um fardo que não podia largar. As memórias dos risos de amigos transformavam-se em punhais. Os sussurros de vizinhos soavam como acusações. O silêncio da família era uma prisão dentro da prisão. As noites tornaram-se intermináveis. Deitado no colchão áspero, Ricardo sentia o peso da escuridão, apenas interrompida pelas respirações pesadas de outros prisioneiros. Não havia conforto, não havia calor humano. Apenas o ranger metálico das grades e a consciência amarga de que já não pertencia a lado nenhum. O que lhe rasgava a alma não era apenas a dureza da prisão, mas a certeza de que fora abandonado pelos que mais importavam. A traição invisível, o afastamento disfarçado de prudência, as costas voltadas sem sequer uma palavra de confiança, isso era mais devastador do que qualquer sentença escrita em papel. A cada manhã, quando acordava, perguntava-se se conseguiria resistir mais um dia. O corpo obedecia por instinto, mas a mente carregava-se de dúvidas e a esperança esvaía-se lentamente. A sua vida tinha desabado de forma tão rápida que parecia um pesadelo do qual não conseguia acordar. O Porto, a sua cidade, já não era um lar, mas uma lembrança longínqua, um eco doloroso de um passado que lhe fora roubado. E assim, Ricardo mergulhava no vazio. Não havia resposta para a injustiça que o tinha arrastado até ali. Não havia explicação para o silêncio dos que mais amava. Restava-lhe apenas o peso sufocante do abandono, a ferida aberta da traição e o medo de nunca mais voltar a ser ele próprio. O colapso da sua vida não era apenas a prisão, era o desaparecimento de tudo o que lhe dava sentido.
Os primeiros dias de Ricardo na prisão foram um mergulho em águas escuras onde não sabia nadar. Cada passo parecia atrair olhares que pesavam como pedras, cada gesto era avaliado por homens que já sabiam de cor as regras invisíveis daquele lugar. Ele, novato, inexperiente, não conhecia os códigos. Era como um animal lançado num território hostil, sem saber distinguir aliados de predadores. Logo percebeu que não precisava de palavras ofensivas para ser humilhado, bastava o silêncio carregado de intenções, o riso abafado no momento certo, o empurrão disfarçado de acidente. As primeiras horas no refeitório transformaram-se num pesadelo. O tabuleiro tremia nas suas mãos, o cheiro metálico da comida parecia ainda mais enjoativo, e bastou um toque brusco nas costas para que a sopa escorresse pelo chão. O som seco dos pratos a cair foi acompanhado por gargalhadas curtas, frias, que o cercaram como um muro invisível. Ricardo ficou imóvel, esmagado pelo olhar de dezenas de homens, dividido entre a vontade de pedir desculpa e o impulso de desaparecer. Nesse instante, quando o silêncio seguinte se tornou insuportável, uma sombra avançou. Um homem alto, de passos firmes, aproximou-se sem pressa, mas com uma presença tão sólida que fez o ar mudar de temperatura. Não olhou para Ricardo, olhou para os outros. O seu olhar bastou para que os risos se desfizessem no ar. A voz, grave mas tranquila, cortou a tensão como uma lâmina. Aqui, ele não está sozinho. Não foi um grito nem uma ameaça, mas a frase ecoou como uma ordem a que ninguém ousou responder. O grupo dispersou devagar e o silêncio pesado deu lugar a um desconforto generalizado, como se uma regra tivesse sido quebrada. Ricardo continuou parado, sem saber se devia agradecer, fugir ou fingir que nada acontecera. O homem colocou uma bandeja diante dele, com um gesto prático, quase impessoal, e apenas disse: "Come." Não havia ternura no tom, mas também não havia julgamento. Era como se oferecesse não apenas comida, mas uma linha invisível de proteção. Ricardo murmurou um obrigado tão baixo que quase não se ouviu, e sentou-se com a sensação de ter atravessado uma fronteira. Os olhares à sua volta tornaram-se rápidos, curiosos, como se estivessem a recalcular um mapa de forças. Pela primeira vez, Ricardo compreendeu que naquele lugar um único gesto podia redesenhar a geografia do poder. Nos dias seguintes, percebeu que a presença daquele homem, que mais tarde viria a saber chamar-se Diogo, o acompanhava de forma discreta, mas constante. Quando entrava no pátio, havia sempre um espaço livre onde se podia colocar sem atrair atenções. Quando caminhava por corredores estreitos, ouvia passos atrás de si que, em vez de ameaça, lhe davam segurança. Não havia conversas longas, apenas frases secas no momento certo. Evita aquela ala a estas horas. Não deixes nada à vista. Olha sempre em frente. Eram palavras mínimas, mas carregadas de significado, como se Diogo tivesse o relógio secreto da prisão e soubesse exatamente onde cada perigo se escondia. Ricardo começou a ajustar o corpo e o pensamento a esse compasso invisível. Sem perceber quando, passou a procurar aquele olhar sempre que o ambiente mudava de tom. Não era amizade, mas também não era apenas dependência. Era a descoberta desconfortável de que precisava de outro para se manter de pé. Essa dependência instalava-se primeiro nos olhos, sempre a verificar onde estava Diogo, e depois nas próprias decisões. Uma tarde, ao arriscar atravessar um caminho que todos evitavam, sentiu o coração prender-se na garganta. Noutra ocasião, demorou-se mais do que devia no refeitório e percebeu que os gestos simples, mesas que se enchiam ou se esvaziavam sem motivo, tinham códigos que nunca lhe tinham explicado. Quando finalmente criou coragem para perguntar por que razão o ajudava, Diogo encolheu os ombros e respondeu sem teatralidade: "Porque ninguém se mantém de pé aqui sem uma parede a amparar." Não pediu nada em troca, não deu explicações. Mas aquela frase ficou a ecoar dentro de Ricardo como uma revelação. A proteção não era gratuita, vinha acompanhada da obrigação silenciosa de estar à altura dela. Com o passar dos dias, o rumor do primeiro episódio no refeitório transformou-se numa barreira invisível à sua volta. Não absoluta, porque nada era absoluto naquela prisão, mas suficiente para que os outros pensassem duas vezes antes de o provocar. A tensão, porém, não desapareceu. Apenas mudou de forma. Surgia agora em sorrisos cortados, perguntas com ar inocente mas carregadas de armadilhas, convites que soavam a dívida. Ricardo vivia em equilíbrio sobre uma linha fina. De um lado a tentação de acreditar que estava seguro, do outro a consciência de que cada passo podia ser um teste. E entre esses dois extremos, a presença de Diogo funcionava como um enigma. Não era apenas um protetor, era também um espelho que lhe devolvia a própria fragilidade. Cada gesto, cada olhar breve, parecia dizer-lhe que não estava sozinho,
mas também lhe perguntava até que ponto estava preparado para aceitar isso. Ricardo respirava fundo a cada encontro, dividido entre gratidão e dúvida, entre alívio e desconfiança. A única certeza era que, desde o dia em que Diogo interveio, já nada seria igual. Os dias começaram a arrastar-se como um fio interminável, transformando-se em semanas que pareciam repetir-se num ciclo fechado. Para Ricardo, cada amanhecer era igual ao anterior e, no entanto, algo mudava lentamente dentro dele. O que começara como simples gratidão pela presença protetora de Diogo, esse homem enigmático que surgira no momento certo, evoluía para algo mais profundo, mais desconfortável e ao mesmo tempo irresistível. No início, limitava-se a sentir alívio por não estar totalmente sozinho, por ter alguém que, de algum modo, lhe oferecia uma âncora. Mas pouco a pouco percebeu que esse alívio trazia consigo uma inquietação nova, um sentimento que não sabia como nomear, que o inspirava e o assustava ao mesmo tempo. A prisão era um lugar onde qualquer emoção podia transformar-se em fraqueza, onde o mais pequeno gesto de proximidade podia ser distorcido, explorado, usado como arma. Ricardo sabia isso. Vira como olhares aparentemente inocentes se transformavam em acusações, como frases banais podiam ser interpretadas como dívidas ou ameaças. Era por isso que tentava esconder dentro de si o que começava a sentir, guardando no silêncio uma turbulência que o acompanhava dia e noite. Fingir indiferença era a sua defesa, mas o coração traía-o nos momentos mais inesperados. Observava Diogo com mais atenção do que queria admitir. Reparava na firmeza dos seus gestos, na forma calma com que ocupava o espaço, sem precisar de levantar a voz para ser notado. Cada olhar discreto que lhe lançava tornava-se para Ricardo um sinal, uma espécie de código secreto que só ele parecia decifrar. E quando, por acaso, via Diogo permitir-se um raro esboço de sorriso, sentia dentro de si uma centelha que lhe aquecia o peito, mesmo nos dias mais sombrios. Mas a mesma sensação que o confortava também o torturava. Porque quanto mais próximo se sentia de Diogo, mais percebia o risco dessa proximidade. Um rumor, uma palavra mal interpretada, e tudo podia virar contra ele. O que sentia era uma força dupla. De um lado o medo de ser descoberto, de se expor num ambiente onde qualquer fraqueza era condenada. Do outro, a esperança quase insana de que essa ligação fosse real, de que não fosse apenas um reflexo da sua solidão. À noite, deitado no colchão áspero, Ricardo tentava convencer-se de que exagerava, de que aquilo não passava de um instinto de sobrevivência, de uma dependência emocional inevitável naquele ambiente. Mas as imagens voltavam sempre, o olhar firme de Diogo, o tom baixo das suas instruções, a presença constante que afastava perigos invisíveis. Era como se cada pequeno gesto dele tivesse o poder de rasgar o nevoeiro que envolvia a prisão e abrir uma brecha de humanidade onde nada deveria existir. Houve momentos que o deixaram completamente desarmado. Uma vez, ao tropeçar num corredor estreito, sentiu a mão de Diogo segurá-lo apenas pelo tempo suficiente para não cair. Um gesto banal, rápido, sem testemunhas. Mas para Ricardo foi como se o tempo tivesse parado. O calor breve desse toque ecoou no corpo durante horas, deixando-lhe uma mistura de vergonha e desejo de o reviver. Outro dia, ao cruzar-se com ele no pátio, notou como os olhares se demoraram mais do que deviam, como se um diálogo silencioso tivesse acontecido sem palavras. Ricardo sabia que estava a caminhar numa linha fina, onde cada passo podia ser o último. Tentava proteger-se do que sentia, mas a cada encontro, a cada troca de olhar, a muralha que erguia dentro de si ficava mais frágil. E havia algo ainda mais perturbador. Tinha a sensação de que Diogo também percebia. Nunca lhe dizia nada explícito, nunca lhe dava qualquer razão concreta para alimentar esperanças, mas havia uma subtileza na forma como olhava, como se reconhecesse a batalha que ele travava consigo mesmo. Essa consciência silenciosa era mais provocadora do que qualquer palavra. Fazia Ricardo questionar-se até que ponto era seguro manter aquela ligação. Seria apenas uma projeção da sua necessidade desesperada? Ou estaria, de facto, a nascer algo verdadeiro num lugar onde tudo parecia condenado à falsidade? As perguntas multiplicavam-se e não havia resposta. Apenas a certeza de que a sua vida já não se resumia a sobreviver dia após dia. Agora havia uma nova luta, invisível mas brutal, resistir às próprias emoções. No fundo, sabia que esse vínculo, por mais frágil que fosse, já o definia. Era como caminhar sobre gelo fino, ouvindo as fissuras a cada passo, mas incapaz de recuar. Porque ao mesmo tempo que temia o desfecho, não suportava a ideia de voltar ao vazio de antes, ao silêncio absoluto do abandono. Entre o medo e a esperança, Ricardo descobria que o maior perigo já não vinha dos outros, mas do que carregava dentro de si. E esse perigo, silencioso e secreto, era também o que o mantinha vivo.
A notícia chegou sem aviso, lançada como uma pedra num lago demasiado calmo. Ricardo ouviu o seu nome chamado por um dos guardas com a mesma frieza com que tantas vezes gritara ordens banais, mas desta vez as palavras tinham outro peso. Havia a possibilidade de revisão da sua pena, talvez até a libertação antecipada. O som ecoou dentro dele como um trovão, ao mesmo tempo libertador e aterrador. Durante meses, a palavra liberdade parecia-lhe apenas um sonho distante, uma miragem impossível. Agora surgia diante de si como uma porta entreaberta, mas a vertigem foi maior do que a alegria. Nos dias que se seguiram, Ricardo caminhava pelos corredores com a sensação de carregar um segredo demasiado pesado. Cada ruído de chave, cada porta que se fechava atrás dele, lembrava-lhe que podia estar a poucos dias de deixar aquele mundo. Mas junto com esse pensamento vinha outro, ainda mais inquietante. Partir significava abandonar Diogo. A presença dele deixara de ser apenas um escudo contra as ameaças. Tornara-se o eixo à volta do qual Ricardo aprendera a respirar naquele ambiente sufocante. Imaginar-se livre, mas sem aquele olhar, sem aquelas frases curtas que funcionavam como âncoras, parecia um tipo diferente de prisão. A tensão acumulava-se como um nó no peito. À noite, o colchão áspero parecia mais frio do que nunca, porque a mente não parava de repetir a mesma pergunta. E se a porta se abrir, serei capaz de deixar tudo para trás? Não era apenas uma questão de sair. Era uma escolha entre a vida que esperava lá fora e a ligação que nascera ali dentro, silenciosa mas devastadora. Foi numa tarde cinzenta, no pátio, que o confronto se tornou inevitável. Diogo aproximou-se sem pressa, com aquele andar firme que impunha respeito sem precisar de levantar a voz. O olhar dele parecia saber tudo. Não esperou que Ricardo dissesse nada. Ouvi dizer que podes sair mais cedo. As palavras foram lançadas como quem expõe uma ferida. Ricardo engoliu em seco e apenas acenou, incapaz de negar. O silêncio prolongou-se entre os dois até que Diogo, num tom mais baixo do que nunca, deixou escapar algo que quebrou todas as defesas: tu ensinaste-me a não ter medo de ser eu próprio. Ricardo sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Nunca ouvira Diogo expor-se daquela forma. O homem que todos temiam pelo silêncio e respeitavam pela força deixava agora transparecer uma fragilidade rara, quase impossível de imaginar. Cada sílaba daquela confissão parecia um risco calculado, uma entrega perigosa, mas carregada de verdade. Ricardo quis responder, quis dizer algo que correspondesse à intensidade daquele momento, mas a garganta fechou-se. O pátio à volta parecia encolher, e durante alguns segundos só restava a escolha impossível: liberdade ou coração. Nos dias seguintes, cada gesto transformava-se num teste insuportável. Quando Diogo passava perto dele, perguntava se seria a última vez. Quando os guardas o chamavam, pensava se seria já o anúncio oficial da saída. Vivia num estado de alerta permanente, dividido entre a ânsia da porta aberta e o medo do vazio que viria se a atravessasse. Pela primeira vez, não sabia qual dos caminhos representava a verdadeira prisão. Diogo não voltou a insistir. Limitava-se a estar presente, com aquela constância que se tornara a sua marca. Mas o silêncio dele pesava mais do que qualquer palavra. Ricardo lia-lhe nos olhos a mesma luta escondida atrás da fachada calma, e isso tornava tudo ainda mais cruel. Não era apenas a sua decisão, era uma batalha partilhada, onde ambos sabiam que qualquer desfecho deixaria cicatrizes. Na véspera da resposta oficial, Ricardo deitou-se incapaz de dormir. O pensamento martelava-lhe a cabeça. Se partisse, deixaria para trás o homem que o tinha ensinado a resistir, que lhe mostrara que não havia vergonha em ser quem era. Se ficasse, renunciaria à sua vida, à família, ao futuro fora daquelas paredes, talvez condenando-se a uma sombra do que poderia ter sido. Entre a esperança e o medo, entre a razão e a emoção, descobriu que a verdadeira prisão já não eram os muros à sua volta, mas a decisão que tinha de tomar. Na manhã seguinte, ao ouvir novamente o seu nome chamado, sentiu o coração bater como nunca antes. A liberdade estava ali, mas com ela vinha a certeza amarga de que nenhuma escolha seria inteira. E naquele instante percebeu, às vezes, o mais doloroso não é perder a liberdade, mas ter de decidir o que fazer com ela. O dia da libertação chegou envolto numa estranha mistura de euforia e vertigem. Quando Ricardo ouviu o guarda pronunciar o seu nome, o som atravessou-o como uma lâmina. Entregaram-lhe uma pequena mala com os poucos pertences que lhe restavam, roupas que já não lhe pareciam suas, e apontaram-lhe o caminho para a saída. Os corredores pareciam intermináveis, cada passo um adeus silencioso ao lugar que o moldara e ao mesmo tempo o despedaçara. Ao fundo, a luz pálida que entrava pela porta aberta contrastava com a sombra que lhe apertava o peito. Quando atravessou o portão e ouviu o estalar seco da tranca atrás de si,
Percebeu que o som não lhe trazia alívio. Era mais parecido com um corte, uma ferida que se fechava por fora mas ficava a sangrar por dentro. O ar fresco do lado de fora encheu-lhe os pulmões, mas não trouxe a sensação de vitória. Trouxe antes uma vertigem dolorosa. As ruas recobravam as cores, os cheiros, o movimento, mas dentro dele tudo continuava suspenso, como se tivesse deixado uma parte essencial de si entre aqueles muros. Caminhou alguns metros e parou, incapaz de avançar de imediato. Sabia que Diogo permanecia algures lá dentro, com o mesmo olhar firme que tantas vezes lhe servira de âncora. E essa consciência tornou a liberdade mais amarga do que doce. O regresso à cidade foi um choque. O porto parecia o mesmo, mas já não o reconhecia como casa. As pessoas passavam apressadas, indiferentes, sem imaginar o peso que ele carregava. No entanto, bastava um olhar mais demorado, uma expressão curiosa, para que sentisse a velha marca da desconfiança a que estava condenado. Já não eram as grades que o aprisionavam, mas os julgamentos invisíveis da sociedade. Cada rosto anônimo podia ser um juiz, cada murmúrio distante parecia uma sentença. A maior prisão não ficara para trás, continuava a acompanhá-lo em cada esquina, a prisão dos preconceitos. Ricardo percebeu então que a verdadeira luta começava agora. Dentro das paredes, aprendera a sobreviver ao silêncio e à humilhação. Fora delas, teria de sobreviver à indiferença e à hostilidade mascarada de normalidade. Não podia mais permitir que o medo ditasse os seus passos. A vergonha que carregara durante tanto tempo transformara-se em combustível, em raiva serena, em determinação. Ele já não queria apenas viver em liberdade, queria viver inteiro, sem ceder às máscaras que lhe tentavam impor. As memórias de Diogo regressavam-lhe constantemente. O olhar firme, as palavras contidas, e sobretudo aquela confissão inesperada: "Tu ensinaste-me a não ter medo de ser eu próprio." Essa frase ecoava agora como uma promessa e como uma responsabilidade. Se dentro da prisão tinha mostrado a outro homem que não havia vergonha em ser quem era, cá fora não podia recuar. Não podia permitir que o silêncio voltasse a ser a sua estratégia. A experiência gravara-lhe na alma uma certeza nova: ou enfrentava o mundo como realmente era, ou estaria condenado a viver para sempre escondido. Nessa noite, deitado numa cama estranha, longe das grades mas não do peso da memória, Ricardo compreendeu que ainda não tinha adormecido livre. Tinha adormecido em guerra. A batalha já não era contra as paredes de betão, mas contra a indiferença do mundo, contra as vozes que lhe exigiam silêncio, contra a sociedade que preferia que ele continuasse invisível. Pela primeira vez, sorriu amargamente. Percebeu que não iria recuar. O futuro era incerto, talvez cruel, mas dentro dele havia uma chama que nenhuma prisão conseguira apagar. Já não aceitava viver nas sombras. A verdadeira liberdade, entendeu enfim, não era apenas atravessar um portão aberto. Era permanecer inteiro quando todos esperavam que se partisse. E, com essa decisão íntima, Ricardo deu o primeiro passo da luta mais difícil da sua vida, a de nunca mais se esconder.